O jovem rico, certo homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia fala que um certo homem, poderia ser qualquer pessoa, mas ele tinha uma posição na sociedade, não era uma pessoa qualquer. E ele encontrou Jesus. E ele se achava perfeito. E ele foi até Jesus querendo ser elogiado, querendo ser exaltado. E ele perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Primeiro, que a vida eterna, Jesus nos ensinou que é tomada pelo esforço. Aquele que não se esforça, aquele que não lutar de toda a sua força, ele não consegue a sua salvação. Porque a salvação é para aqueles que desejam, que almejam. Então ele já começou de maneira errada, porque ele queria herdar, ele não queria ter esforço. E diz assim, continuando: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão quem? Um só, que é Deus. Ah, esse Deus é bom demais, não é? Ele é tão bom. Jesus falou assim, ó: o meu Pai é tão bom, mas tão bom, que me deu para morrer por você. Você lembra que uma vez Jesus estava no Getsêmani, e do rosto dele saía gotas de sangue e de água? João capítulo 17. Não é para abrir não, depois você lê em casa. Você sabe por quê? Porque Jesus não veio aqui à terra morrer porque ele queria aparecer, não, igreja. Jesus veio porque Deus mandou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para morrer por nós. Foi ou não foi? Jesus chegou no Getsêmani e disse assim: Pai, espera aí, Pai, não tem outro jeito não? Pai, será que não dá para a gente dar outro jeito não? Eu vou ter que passar por tudo isso, por esse sofrimento. Jesus já começou a sentir a dor. E Deus falou: não tem outro jeito, filho. Eu preciso que você vá e pague o preço, porque eu amo esse povo. Jesus, quando estava na cruz, que ele expirou, ele disse: Pai, está consumado. Amém? Está consumado. Então, hoje, o que Deus pede é que nós o amamos de todo o nosso coração, porque Ele é bom. Deus é bom? Tem certeza? Até demais. Aí continuando: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Está vendo? Jesus olhou para eles: tá bom, então já que você fala que eu sou bom, então pratica os 10 mandamentos. Aí ele respondeu assim para Jesus, replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Ele falou: olha, desde que eu era novinho que eu estou na igreja. Tem gente que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas até hoje não se converteu a Jesus. Ele acha que ele é perfeito, porque ele lê a Bíblia, porque ele dá o dízimo, porque ele dá oferta, porque ele vem no culto. E isso a maioria, filho de pastores, filho de bispos, filho de obreiros, filho de vocês também, que nasceram na igreja. Minha filha, quando ela começou a ficar mocinha, 12, 13 anos, eu joguei ela no fogo, para ela conhecer quem? Deus. Porque se eu ficar, ela não quer conhecer Deus. Hoje quando eu ligo para ela, pai, tudo que o senhor está falando aí, eu já sei. Fica preocupado não, que o senhor me deu um bom ensinamento. Porque se não conhecer Deus, não adianta. Ser filho de apóstolo, ser filho de bispo, ser filho de pastor, não adianta. Porque a pessoa, ela pensa que está na igreja, ela tem direito às coisas de Deus. Você está enganado. Totalmente enganado. Aí, diz assim: ouvindo o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Está vendo? Aquele homem achava que ele estava o quê? Perfeito. Que ele ia ser salvo, que a vida dele estava na mão de Deus, e que ele era mais santo do que todo mundo. Mas Jesus falou: filhinho, só falta uma coisa. Uma só. E era o quê? Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens e dá para quem? E terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito alegre, não foi? Foi não? Ele ficou o quê? Muito, né? Porque era riquíssimo. Está vendo, igreja? É por isso que eu estou falando para você. Uma vez eu cheguei no altar, eu estava sentindo o rei da cocada preta, né? Que a cocadinha preta é a mais gostosa que tem, né? Que é queimadinha. E aí eu cheguei no altar, eu dobrei o joelho e falei: ah, meu Deus, pode tirar tudo de mim, faz o que o Senhor quiser, eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo. Mas menino, por que eu falei isso? Por que eu fui falar isso? Passou-se um tempo, eu estava lá sozinho, igual um cachorro sarnento. Oh Deus, por quê? Aí uma obreira que morava com a gente falou assim: o senhor lembra que o senhor fez aquela oração? O senhor falou que Deus podia tirar tudo do senhor, que o senhor continuaria adorando Deus? Eu, e foi mesmo. E ali eu lembrei, e eu estava, se tinha poço, eu estava no fundo do fundo, igreja, sozinho, só eu e Deus. Mas Deus nunca me abandonou. Esse jovem rico, se ele entendesse o que Deus tinha para ele, até hoje nós estaríamos falando dele como de Moisés, como de Davi, como de todos os outros grandes homens de Deus. Se você entender o que Deus tem para você, Jeremias capítulo 3, 33, é tão grande que nunca você imaginou, nunca foi aos seus pensamentos o que Deus tem para você. Amém? Aqui na terra
e lá no céu. Porque Ele já começa a cuidar de nós aqui. Glória a Deus. E aquele jovem perdeu tudo, porque ele ficou triste. Ele ficou triste porque ele achou que ia perder tudo. Ele não tinha nada. Quem nasceu nu aqui? Quem nasceu nuzinho? E o médico ainda chegou, e você, foi ou não foi? Então você não tem nada. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que você tem, seu bobo, é de Deus. Meu carro, minha casa. Você não tem nada. Tem um senhorzinho na porta da igreja querendo entrar, um obreiro pode me ajudar? Então, olha aqui para mim. Então, igreja, se você entender que a maior riqueza que você tem na sua vida chama-se Jesus Cristo. Você troca tudo que você tem por Ele. Eu fui entender isso, e hoje eu entendo. Aquele jovem ficou muito triste porque ele perdeu o que ele não tinha. A gente não perde nada com Deus, porque tudo é dele. Tudo que eu tenho é dele. Mas o que Deus tem para a gente é tão grande. Por isso ele falou assim: amarás a Deus acima de qualquer coisa. Você sabe o que significa a palavra Deus? Ser adorado. Amém? Quem está entendendo? Se você conseguir entender isso, senta aí, filhote. Isso. Se você conseguir entender isso, como eu tenho saudade de ser obreiro ainda também. Então, se você conseguir entender que o teu coração, quem está em primeiro lugar? Não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Primeiro é Deus. Eu aprendi da maneira mais difícil. Porque o teu marido pode te abandonar, teu pai pode te abandonar, teu filho, todos. Mas Deus nunca. Você entende o que eu estou falando? Nunca. Então nunca fique triste por perder nada, porque você não tem nada. Mas não perca o amor de Deus. Esse jovem falou assim, eu não quero o teu amor não. E jogou fora. Porque eu quero tudo que esse mundo me dá. Então, coloca isso no teu coração. Como é que você conheceu essa obra? Que viu o senhor na televisão? Tem uma cirurgia de 26 pontos no abdômen que, devido ao crack, 12 anos antes, Vixe, deu úlcera. credo. Jesus. Por isso que antes era perigoso. E fui curado através da água, tomando a água ungida pela televisão. Ajude a manter no ar o programa de televisão. Ligue agora para a nossa central 0 operadora 11 3577 3800 ou 3488 3050. Ô Brasil, me ajuda a continuar com esse programa.